Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje minha bancada, seja bem-vindo Davi Baia, André Carvalho, estamos aí firmes e fortes, hoje time completo. Temos o nosso convidado Vinícius Cordoni, seja muito bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, olá a todos que estão nos assistindo, obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. Legal, gente. Olha só, o Vinícius é CEO na VCRP Brasil, jornalista, com pós em comunicação corporativa, MBA em gestão de negócios, com mais de 10 anos de experiência em relações públicas e com mais de 5 unicórnios no currículo. É fundador, como eu disse agora, e CEO da VCRP Brasil, e antes de assumir o desafio de empreender, ele foi head de relações públicas da Evino, um dos maiores e-commerces e aplicativos de vinhos do país, e do Banco Neon, um dos principais bancos digitais do país também. Bom, passou por grandes agências, assessoria de imprensa, consultoria e grandes empresas, onde pôde atuar com diferentes players do mercado. Em sua carteira de clientes como Nubank, Banco Intermédio, Gympass, Evino, Fusion Energy Drink e Banks, Suquita e Guaraná Antártica tiveram muitos projetos de comunicação externa desenvolvidos por ele. Ou seja, mais de 100 marcas atendidas. Temos aqui um sarrafo lá em cima, meus amigos. Estamos aqui com o sarrafo no alto. Estamos aqui diante de uma pessoa muito legal para a gente conversar, para enriquecer bastante. Então, exatamente por isso tudo, eu vou passar a bola aí para você, Davi, para fazer o momento YouTube, uma vez que temos um convidado de garbo e elegância. Âncora, não é fácil trazer um criador de unicórnios aqui nesse programa. E isso só é possível quando a gente tem inscritos, quando a gente tem a galera dando like, se inscrevendo no canal. Novamente, você que acompanha a gente, tem uma galera que acompanha a gente, todos os programas, que comentam, mas que não estão inscritos no canal. Então, checa aí se você está inscrito. A gente sobe programa de segunda a sexta. A gente está conseguindo, era um programa para durar durante a quarentena, estamos aí até a pandemia acabar, a gente só vai sobrar o Will Smith e a gente aqui nesse mundo pós-apocalíptico, mas a gente precisa que você esteja inscrito para motivar a gente a continuar construindo aqui novos conteúdos e chamar essa galera aqui. Cara, o Vinícius, o que não falta é pergunta, o que não falta é assunto. O cara está envolvido, não é com uma nem com duas startups unicórnios, não, com... Cara, se você pensar que está no Brasil e é unicórnio, acho que o Vinícius já andou por ali. Então, André, cara, esse é o cara para a gente colar e estar do lado, hein, André? É claro, e a gente nunca está mal acompanhado, super bem acompanhado. Aqui só a gente trazendo boas informações que a gente poder explorar muito. E aí do Vinícius a gente vai explorar bastante esse aspecto da RP. E aí eu abro, já que deixaram para mim a bola... Vinícius, qual é o cenário hoje do RP no país, diante de pandemia e desse cenário mais virtual? Legal, primeiramente ressaltar aqui que é um prazer falar com vocês. O mercado de relações públicas ele vem em franco crescimento, não é de agora, né? Há um bom tempo, com a polarização das redes sociais principalmente, com o boom das fintechs, das startups, cada vez mais veículos surgindo. Tem algumas pessoas que olham por veículos que acabaram, mas eu olho muito mais por veículos que surgiram. Hoje em dia, as próprias marcas estão querendo fazer os seus próprios veículos, a marca é a mídia, o homem é a mídia. Então, eu acho que é um cenário muito otimista, né? Principalmente agora, durante a pandemia, as marcas perceberam que elas têm uma responsabilidade social para fora e para dentro de casa, também como marca empregadora. Então, nesse momento em que estamos vivendo, o papel do RP, ele é fundamental porque as empresas perceberam que não adianta ela fazer uma comunicação somente voltada à venda, não adianta ela só querer vender o produto. Hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas em qual é o valor, qual é a missão daquela marca, né? Então, mudou também o hábito do consumidor. Então, acho que tudo isso vem numa crescente que combina com tudo que estamos vivendo. Boa! E olha, eu tenho um artigo aqui, que até para aproveitar para comentar, que agências de relações públicas crescem durante a pandemia. É fato? É fato, é fato. Foi um artigo que eu pude
pude colaborar, que eu fui entrevistado. Aqui na VCRP Brasil, no meio da pandemia, nós crescemos com os números atuais, né? Cerca de 45%. Nós abrimos mais 2 empresas no meio da pandemia. Então, foi um mercado aí muito aquecido. No começo, assim como todo negócio, o mercado de relações públicas ele tomou um susto, né? Muitas pessoas não sabiam de certo qual seria o futuro de suas empresas, mas elas viram que estabelecer o relacionamento era essencial. E com isso a gente pôde implementar estratégias olhando para dentro dos clientes, tendo uma proximidade muito maior que pudessem diferenciá-los das demais empresas. É engraçado como determinados setores da economia, né? Como é que tem alguns setores que preferiu ficar chorando e outros foram vender lenços, né? Então, assim, a gente fala muito isso aqui e é interessante, né, esse movimento, porque é meio paradoxal, né? A gente, numa época onde tem muitas mortes, onde o mundo está passando uma situação delicada, mas a gente tem lado bom para tirar isso, tem algumas lições e não ficar só chorando, né? Correr atrás, ver as oportunidades, né? Enfim, eu acho isso bem legal. Davi, vamos lá. Eu já vi que você está aí preparado para começar, então vamos que vamos. Cara, é o seguinte, ô Vinícius, pô, você, enfim, você participa ou participou também aí trabalhando em empresas grandes, mas acho que sobretudo em startup, né? Então, assim, você fazer relações públicas, eu imagino, de uma empresa grande, enfim, a galera já conhece, já sabe ali o que está lidando. De uma startup é o novo, né? Então, assim, muitas vezes você tem que comunicar algo que até era desconhecido porque não existia, né? A empresa, ela não existia. Às vezes aquele produto, serviço mesmo, ele não existia. Você tem que começar um trabalho, assim, voltar 10 casas, né? Do que seria com uma empresa grande. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas hoje estão muito receptivas, né? Para o que é novo, para novas soluções. Cara, é mais fácil você fazer o RP de uma startup ou não? Cara, mais fácil não é, né? As empresas grandes, elas já têm um histórico até reputacional. Falando de RP, a gente entende que é o relacionamento entre a agência ou a empresa com os principais jornalistas, então essas empresas grandes, elas já constroem. O que eu brinco, não são todas as marcas que mandam uma cadeira de presente para os e saem em todos os lugares da mídia, como aconteceu com o Nubank, né? Então, o Nubank mandou cadeira para funcionário, saiu em tudo quanto é tipo de portal. Por quê? Porque é uma marca que já tem uma constância, ela se comunica de forma gradual. Isso é muito importante para as marcas entenderem também que o RP ele não pode ser oportunista, não posso falar com a imprensa somente quando eu tenho conteúdo. Então, para responder a primeira parte da sua pergunta, não é mais fácil trabalhar uma startup, porque as empresas grandes elas já têm tudo isso. A facilidade, por outro lado, né, embora não seja, as startups elas têm um poder de mudança de mentalidade de produtos muito mais rápido, muito veloz. Então, muitas vezes até a disponibilidade de um porta-voz conversar com a empresa, a disponibilidade dela antecipar um produto no mercado. Então, com o surgimento das startups aí em meados de 2014, 2015, que a gente vem até hoje aí enfrentando, possibilitou que a imprensa e as demais mídias enxergassem as startups como algo que tem um diferencial, um propósito no mercado. Então, eles estão mais receptivos a ouvir essas histórias, porque eles sabem que, em primeiro lugar, ou elas vão colocar uma solução que ainda não existe, ou se elas vão colocar uma solução que existe, elas vão colocar uma solução mais barata, uma solução mais ágil e uma solução que pode atender toda a cadeia. Então, existe sempre esse paradoxo do que é mais fácil e do que é mais difícil. Tem startups que a gente não consegue fazer um lançamento dela por si só. Às vezes a gente precisa SoftBank investe e nasce startup. A gente precisa fazer um pouquinho quem está do lado dessas startups. Ex-sócios de grande instituição financeira lançam startup para... Então, às vezes, a gente tem que pegar emprestado o histórico dos líderes também. Então, existem jeitos e jeitos da gente se lançar. Eu brinco que comunicação não é uma ciência exata, né? Então, não adianta a gente ditar uma fórmula. Vai muito do que a gente identifica, e mais do que a gente identifica, o que a gente consegue passar para o CEO
que vai ser importante para a construção da marca dele, porque obviamente o cara vai querer que a gente lance a marca dele como a melhor, a mais barata, a mais rápida, a mais ágil, e a gente tem que entender que não pode adjetivar tanto assim, a gente tem que falar os atributos reais da marca. Mas isso é interessante que você falou, porque assim, quando você está comunicando uma marca grande, né, uma marca já conhecida, basicamente você fala do produto ou do serviço daquela empresa, né? Mas quando você está falando de uma startup, você tem que pegar emprestado também quem são as pessoas, né, que estão no negócio, né? Porque às vezes elas é que trazem credibilidade, né? Você vai lançar uma startup, uma fintech, cara, pô, vou colocar minha grana num banco que nasceu ontem. Ah, não, mas não nasceu ontem, porque o cara que está ali dentro, ele não nasceu ontem, ele já tem um histórico, o negócio já está estreado, né? Esse foi um grande desafio na época do Neon, que a gente precisava começar a mostrar os bastidores da empresa. A gente precisava mostrar que tinha 100 funcionários, que quem era o CEO, quem era o porta-voz, porque, imagina, vou colocar dinheiro num banco digital, eu não sei onde esses caras estão, não tem agência física, se acontecer alguma coisa, com quem que eu vou pedir? Então, foi até engraçado, teve uma matéria que o Neon saiu na Exame, e no nosso próprio Facebook, um senhor marcou uma senhora, suponho eu que seja a esposa dele, e disse, olha, se saiu na Exame é de confiança, vamos abrir uma conta lá. Então, a mídia traz essa credibilidade, mas o público precisa entender quem está por trás, o público precisa entender essa credibilidade, porque não dá para você colocar dinheiro ou comprar um produto de alguém que minimamente você não saiba a história, né? Ô Vinícius, mas você falou uma coisa interessante. Esse ano, vamos citar nomes que fica mais fácil da gente conversar. Esse ano o Nubank ficou 24 horas fora do ar e teve muita gente, inclusive foi em época até de início de mês, de pagamento. Eu não me lembro direito a data certa, mas eu sei que ele ficou e eu tenho muitos amigos, empresários que inclusive, enfim, aderiu a banco digital e teve um movimento de volta para os bancos tradicionais, porque isso deixou muito inseguro. Eu, por exemplo, sou um cara muito conservador nesse sentido. Eu adoro tecnologia, adoro as startups e tal, mas, pô, você é um banco todo digital e, de repente, ele sai do ar, também me deixou, entendeu? Me deixou bastante, digamos assim, desconfortável, né? E eu prefiro ficar no meu, onde eu sei onde está a agência, onde tenho lá a pessoa física, talvez pela ideia mais tiozão e tal, não sei. E com relação, por exemplo, recentemente, o que teve no Carrefour, por exemplo, essas situações de gestão de crise, de uma certa forma, favorece para a galera de RP, né? Porque você tem uma demanda, né? Isso sem falar de outras marcas, sem falar da galera de influenciadores digitais também, que andou vários aí, desde a época da Gabriela Pugliese para cá, né? Vários também fizeram um monte de besteira, enfim. Isso, de uma certa forma, fomenta o mercado de relações públicas. Não, com certeza. Eu acho que as marcas entenderam que elas não conseguem fazer tudo por conta própria, né? Que elas precisam de pessoas e agências dedicadas a olhar para ela. O que eu sempre brinco, quando eu entro com um cliente novo, chego e falo, cara, você tem que trabalhar, você tem que fazer tecnologia, você tem que vender. Quem tem que cuidar da sua comunicação é o seu time interno de comunicação e nós como agência. Por quê? Por mais que crises como essa, gestão de influenciadores, gente, a empresa ela está olhando para números, ela está olhando para outros KPIs. A comunicação ela é uma vertente. Então, cada vez mais, você tendo equipes dedicadas a isso, você pode mitigar erros, entendeu? Então, eu vejo que muitas empresas, quando elas tentam fazer as coisas por conta própria, elas acabam metendo os pés pelas mãos. Como você falou de influenciador, a escolha de um influenciador é de total importância. Então, assim, demais. Se a gente não tiver as ferramentas, se a gente não tiver um histórico, a gente fez um trabalho para uma marca de roupas, foi um trabalho muito forte, em que metade dos influenciadores que o cliente pediu tinha algum tipo de rusgas na imprensa, tinha algum tipo de mancha no nome deles. Então a gente falou assim, olha, tudo bem, vocês apresentaram, mas olha aqui o que a gente está trazendo para vocês. E também muitas marcas ainda associam os influenciadores
como números absolutos. Ah, esse cara tem 5 milhões de seguidores. Mas quantas pessoas comentam no post desse cara? Pô, se eu tivesse 5 milhões de pessoas, mas 3 pessoas comentam, eu prefiro pegar um cara de 1.300 pessoas comentem. Verdade. Então, seu cliente queria alguém com problemas para poder chamar mais atenção. É uma estratégia que eu não recomendo tanto, né? Comunicação suicida. Ô, Vinícius, Sim. olha só, você contou o caso aí do seu cliente e que o casal de senhores falou, olha, se saiu no exame, tem credibilidade. Então, aquelas belas expressões, deu no New York Times, saiu no Jornal Nacional e etc. Então, o jornalismo tem essa questão dessa credibilidade, você é jornalista de formação. E você passou para o outro lado do balcão, né? Desde sempre, eu não sei se você vivenciou algum momento de redação. Comecei em redação. Você vivenciou o dilema de trocar de lado? Vivenciei, cara. Eu comecei como redação, trabalhei numa revista americana especializada em carros. A gente fazia tradução de algumas matérias lá de fora, por carros que não tem aqui no Brasil, obviamente, e nós fazíamos teste e matérias jornalísticas com os carros locais, e eu precisava muito do apoio da assessoria de imprensa. Então, assim, chegou o novo Peugeot, eu preciso ter esse carro para testar, eu preciso falar sobre ele. E aí, será que o meu concorrente não pegou o carro primeiro? Será que aquela outra revista vai dar o carro na capa e eu não? O que será que esses caras vão fazer? Então, a proximidade com a assessoria de imprensa me trazia assim, olha, se eu deixar esse carro na mão do Vinícius, vai vir uma matéria muito mais completa, vai vir uma matéria elaborada. E logo que eu deixei redação e fui para assessoria de imprensa, eu senti realmente essa proximidade. Então, não adianta você sair e mandar uma pauta para um jornalista que você não conhece por e-mail e ficar esperando sentado achando que o cara vai te responder. Não tem, assessoria é contato, é relacionamento. Então, por meio de uma série de assuntos relevantes, e aí também é uma outra coisa que eu falo para os meus clientes, Vinícius, eu vou participar de um evento, solta uma nota? Eu não vou soltar. A sua empresa participando de um evento não é uma notícia. O evento tem 500 marcas que vão participar. Já pensou se uma Exame da vida tivesse que dar uma nota para cada marca que vai participar? Fecha a revista e faz só evento. Porque o que eu falo para eles? Gente, a partir do momento que você leva uma série de conteúdos para a imprensa que não é relevante, a hora que você tiver uma coisa relevante para contar, o cara não vai nem te ouvir. É o lobo. É a história do lobo. Quando o lobo vem, ninguém acredita que o lobo está atacando. Exatamente. Então, eu ter vivenciado esse lado do balcão me gerou isso. E hoje no meu time, eu tenho 2 sócias, né? Eu tenho a Ludmila Amaral, que é minha sócia no grupo VCRP. Ela passou por Estadão e Isto É. Eu tenho a Paula Bezerra, que é a nossa sócia no Estúdio VCRP, que é uma empresa de conteúdo do grupo, que ela acabou de vir da CNN. Antes da CNN, ela foi da Exame, ela foi do Grupo Abril, ela trabalhou também na Isto É Dinheiro. Então, a nossa diretora de operações, a Renata Vital, ela é do Rio de Janeiro, mas está morando aqui em São Paulo. Ela trabalhou no Globo, no Extra, no Dia, trabalhou na Globo, ela trabalhou na Isto É Dinheiro. Então, cada vez mais, a gente busca construir um time multidisciplinar. A minha passagem em redação não foi tão grande assim perto delas. Então, tem que trazer para o meu lado pessoas que tenham passado por lá também. Porque mas a gente sabe... Só para complementar, eu fiz essa pergunta em cima do seguinte. Quando você está no jornalismo tradicional, né, e aí você esteve numa revista especializada em carros, você vai apontar qualidades e defeitos. Quando a gente está numa RP ou numa assessoria de imprensa, a gente só vê o mundo fantástico, que a gente não pode mostrar o outro lado, que a gente só tem que... A gente está defendendo o cliente. Eu sempre que eu passo isso também. Por isso que eu te pergunto, esse fator mostrar o outro lado da laranja, que às vezes não está tão... está um pouquinho podre, faz falta. Mostrar a verdade, a gente só está mostrando parte da verdade, ou a verdade que interessa. Como eu estou há muito tempo no mercado de relações públicas, óbvio que eu vou puxar muito mais a sardinha pelo meu lado guardião de marca, né? Então, isso acaba indo para o dia a dia. Mas é o que eu sempre falo, cada um na esfera da comunicação tem um papel. Eu tenho um papel que é ser guardião e mostrar os pontos positivos.
o jornalista de redação tem um dos principais papéis, que é investigar, que é conversar, que é apurar. Então, cada um aqui fazendo o seu trabalho, a gente chega nesse denominador. Mas como eu estou há muito tempo desse lado do balcão, eu não sinto tanto essa necessidade. Poxa, eu tenho um business e o meu business ele funciona para dar visibilidade e expor os pontos positivos do cliente. Óbvio, quando acontece alguma coisa, a gente precisa de gerenciamento de crise, o meu business é fazer com que o meu cliente saia ileso desse vendaval. Eu vou aproveitar, já que eu estava aguardando uma pergunta aqui, mais casca de banana, como a gente diria nas redações, né? Aquela que você vai mais no joelho, né? Mas vou aproveitar que... O media training que eu aplico eu também fiz, hein? Não é? Então eu tô treinado. Não, vamos lá, que aqui você está com... aqui somos 3 jornalistas, o Davi é administrador, não é jornalista, mas enfim. Então, assim, estamos em casa. O que eu queria te falar, que a gente já conversou, inclusive, com vários colegas jornalistas aqui no M também, e de vários veículos, inclusive de blog a veículos grandes, é que são 2 assuntos. Primeiro, a mídia tradicional versus a mídia digital, né, que essa transição acabou sendo feita muito rápido, né, em função da pandemia. Quer dizer, o que a gente demoraria de 5 a 10 anos, a gente fez em menos de um ano. Né? Foi uma coisa muito absurda, né? Mas interessante, porque o lado bom, né, como eu falei, né, da pandemia, é que a gente acelerou esse processo, que é uma coisa... Mas podia ser sem a pandemia. E a outra que eu queria... Aí já é mais polêmica, é com relação aí é bem mais polêmica, aliás, é com relação à política, né? A politização da comunicação e, por consequência, das marcas. Né? Hoje a gente está num mundo polarizado, eu não falo só no Brasil, eu falo o mundo inteiro, mas o Brasil está muito polarizado. Né? Se você não é direita, você é esquerda. Se você não é esquerda, você é direita. Quer dizer, e se você não for nem direita nem esquerda, você é o quê? Entendeu? Ou se você está ali numa situação em que você é centro-direita, ou você... Quer dizer, hoje as pessoas rotulam, né? As pessoas rotulam muito, e as marcas também. Então, tem muitas marcas que se posicionaram, saíram do armário, inclusive. Tem outras que já têm essa pegada de longa data. E tem algumas que estão tentando aí, fazendo uns testes para ver. Algumas, inclusive, quebraram bastante a cara. Como é que você vê essa politização, enfim, atingindo a comunicação, as marcas e também o jornalismo, que, vamos combinar, né? O jornalismo está altamente tendencioso, como nunca antes na história do país. O que eu vejo do meu lado, tá? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Eu, como agência, eu posso ir até um certo ponto dentro do cliente, mas a decisão de se posicionar ou não se posicionar é do cliente. Eu, VCRP Brasil, não me posiciono. E eu, como VCRP Brasil para os meus clientes, sempre recomendo que não se posicione. Tá? Principalmente em cenários políticos, etc. Mas aí depende da estratégia de cada um. É muito difícil eu te falar, por exemplo, quando o dono de uma marca, inclusive, veste a cor das roupas de um candidato. Eu não sei o que está pensando na cabeça dele, eu não sei qual é o business dele, eu não sei qual a estratégia dele. Se ele abrisse essa estratégia, outras empresas poderiam copiar e ter tanto sucesso como a dele. Então, sempre sempre que tem uma crise dentro de um cliente, eu perco o meu sono e meu final de semana, eu brigo para que nunca tenha crise. Então, no nosso manual de marca, no nosso manual de gestão, a gente sempre pede, olha, vamos supor, o seu cliente vai para uma entrevista, seu cliente é do setor de mobilidade, X prefeito se entrar, como vai ficar o seu mercado? Y prefeito se entrar, como vai ficar o seu mercado? A melhor resposta dentro disso é: o nosso mercado não depende de X ou Y. A estratégia da empresa ela está muito sólida, a gente tem planos de lançamento. Então, a gente sempre pode tentar responder muito trazendo para dentro da empresa. Eu acho isso extremamente delicado. Embora o meu lado, pessoa física, acho que as pessoas têm o total direito de se manifestar. A gente não tem que julgar uma pessoa se ela vota em X, se ela vota em Y. Eu não posso chegar para os meus fornecedores e meus colaboradores e falar, pessoal, não se manifestem em redes sociais, assim como eles não podem me olhar quando eu me manifesto.
cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma forma de pensar. Então, esse é um assunto sempre muito delicado. Eu, como comunicador, jamais vou tirar a liberdade das pessoas se comunicarem, de protestarem, de falar, mas como guardião de marca, vou recomendar que não os façam ou se fizer de forma muito politizada e estratégica, tá? Sim, legal. Bom, Davi, o nosso correspondente internacional diretamente da Europa, de Portugal, o que você tem de novidade acontecendo aí que você acha que pode repercutir aqui no Brasil? Tem alguma coisa aí, algum furo, alguma bomba para falar para a gente? Cara, aqui continua naquela história de inverno chegando e aí os caras já não sabem mais enfim, vão surgir o inverno chegando, casos de pessoas gripadas, casos de pessoas doentes começam a disparar e aí aquela coisa, né, os números de Covid também aumentam porque são mais testados, mas na hora de passar a notícia jogam tudo dentro do mesmo bolo e você não sabe mais o que é Covid, o que é com Covid, o que é de Covid. Eu só sei o seguinte, cara, você me perguntou do que teve aqui essa semana, né? Teve uma coisa interessante, cara. Teve a conferência do Partido Comunista aqui, cara. Opa! E teve a conferência e, cara, aglofesta total, cara. Aglofesta total. E aí eles se posicionaram. Achei bacana que eles se posicionaram o seguinte, que eles são contra as medidas tão restritivas do governo. Eles também não disseram quais seriam as medidas deles, mas eles falaram que eles são contra as atuais medidas. E eles fizeram uma aglofesta. Acontece que, se você tiver teu restaurante, o teu comércio de rua e falar o seguinte, eu também sou contra, eu vou deixar entrar mais pessoas do que o governo manda. Cara, você é multado, não fica barato para você, sabe? Mas quando você é político, você tem carta branca para você discordar, fazer o que você quiser e todo mundo fingir que não viu, né? Isso é uma coisa que daqui a pouco vai chegar aí, cara, porque essas coisas de político poder fazer o que quiser, isso aí roda o mundo, cara. Isso aí roda o mundo. Isso aqui já está, inclusive. Ô, Vinícius, baixa só um pouquinho tua câmera, que está cortando aqui o teu queixo pra gente. Aí, melhorou. Deixa eu pegar um gancho nisso aí que eu falei e já emendar uma aqui pro Vinícius, que é o seguinte. Pô, Vinícius, você falou um negócio, cara, que assim, que eu acho que é muito DNA do que você faz, né? Que é aquela coisa, pô, eu participei do evento, mas isso não é notícia, né? Que é exatamente a estratégia, né? É estratégia. Você definir o que é notícia, o que é conteúdo, o que não é conteúdo, né? É aquela coisa de Caetano Veloso estacionou no Leblon, cara, não é conteúdo, né? Então, eu acho que a definição da tua profissão é muito relacionado à estratégia. Aí vamos lá, você define estratégia com o cliente. Até no âmbito político, por exemplo, vai se posicionar, não vai se posicionar. Aí, beleza. Antigamente, para o posicionamento do teu cliente chegar na imprensa, precisaria passar por você, porque era você que tinha um telefone lá do New York Times, lá do Exame, para fazer com que aquilo chegasse até a imprensa. Mas hoje o cara pega um telefone e, cara, cortou. Não precisa mais passar por você. E aí agora você tem que fazer gestão de crise. Cara, como é que você conversa como é que você define estratégia, cara, no ambiente de virtual, num ambiente tão acelerado com que a gente vive hoje? Porque, assim, de um lado ficou mais barato chegar até a imprensa, né? Mas, de outro lado, como é que você faz estratégia num ambiente tão acelerado, cara? Eu sempre brinco que o retrabalho ele é mais caro, né? Então, o retrabalho ele é sempre mais caro. Então, o nosso pacote de gestão de crise, a hora que precisa, ele também vai acompanhado de uma bela proposta que ele mesmo cavou. O que o cliente ele precisa entender, gente? Que a partir do momento que ele procura diretamente o jornalista, ele pode ser fonte uma ou duas vezes. Mas se o jornalista publicou alguma coisa, ou que fugiu do controle dele, ou que ele falou e disse que não falou, e eu como agência não acompanho, como que eu posso ter o direito de resposta? Como que eu posso chegar no jornalista e falar, olha, meu cliente não falou bem isso, você foi por outro lado. Então, sempre é importante a mediação da assessoria de imprensa, primeiro, porque a gente tem um network, né? A gente vai saber, inclusive,
eu atendo muitas empresas do setor de criptomoedas e algumas empresas, eu quero sair em veículo X. Obviamente aqui não vou falar nome de empresas, não vou falar nome de veículos. Eu quero sair no veículo X. Eu falei, você já viu alguma matéria no veículo X falando bem de criptomoeda? Não. Então não vai ser da sua empresa que ele vai falar. Então, no ímpeto, ele pode passar a mão no telefone e ligar para o jornalista do veículo X e falar, olha, tem uma super novidade, o Bitcoin está subindo, etc, etc, etc. A matéria no outro dia, ela pode ser totalmente outra. Então, a gente vai saber também, dentro do cenário de comunicação, qual o melhor veículo para passar essa mensagem, qual o melhor jornalista. Então, sempre que ele passa a mão e liga no telefone direto, eu brinco que é o show do milhão, é por sua conta e risco. Depois a minha fatura de gerenciamento de crise para você, ela vai chegar. Então, eu acho que nessa teoria, às vezes o barato pode sair caro, sabe? Ele pode cortar, ainda mais hoje com o LinkedIn, que todo mundo se acessa pelo LinkedIn, todo mundo chega até uma outra pessoa, mas se você não tem uma curadoria, é a mesma coisa. Quando alguém quer investir na tua empresa, você não chama um advogado, né? Quando você vai contratar um serviço, você não pede referência. Então, é sempre essas brincadeiras que eu costumo usar para mostrar para ele qual é a importância de ter uma assessoria de imprensa no meio desse caminho. E quando você toca no órgão mais sensível do corpo do empresário, que é o bolso, ele te escuta muito. Falando, gente, você falou de não revelar nem empresa, nem... Peraí, segura a pergunta aí, André, que a gente já está aqui na metade da entrevista, é o nosso momento audiência. Segura aí a pergunta, que o momento audiência é aquele momento em que você, do outro lado da telinha, manda para a gente post, manda sugestões, pede para a gente ler aqui, né, no ar, e a gente atende, só que a gente só atende quem está inscrito no canal, tá, gente? Só para lembrar isso, que quem não está inscrito pode assistir, fica à vontade, mas a gente não atende. A gente literalmente passa batido. E a gente confere, tá? Eu canso de ver a gente falando, os caras nem conferem. Então manda para ver se a gente vai ler. Se não tiver inscrito. Manda. Vai lá, tenta. Assim, eu acho que é difícil. Mas, gente, vamos lá. E o hype da internet hoje não está só em política, tá? Hoje está muito ligado à saúde, ligado ao coronavírus e por aí vai. E estão falando muita coisa, dentre o que está sendo falado, a saúde indica que vacina da Pfizer está fora do perfil desejado para o Brasil. O secretário afirmou que o ideal é que o produto fique armazenado entre 2 graus e 8 graus centígrados. A UFRJ alerta para a explosão de casos e pede fechamento de praias e eventos. A ONU diz que Covid vai causar em 2021 a maior crise mundial desde a Segunda Guerra Mundial. Documentos mostram que a China escondeu o início da crise sanitária, diz a CNN. Enfim, e em São Paulo, o serviço militar obrigatório criou bolsões de Covid-19. Essas foram algumas das manchetes que o pessoal indicou para a gente e alguns posts, né, que o pessoal mandou para a gente aqui também, que estão bem fofos. A Mônica mandou o seguinte: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que quem estava preso era você. Aí, filosófico essa, hein? O Zé mandou para a gente o seguinte: convém evitar 3 acidentes geométricos na vida: círculos viciosos, triângulos amorosos e bestas quadradas. Esse eu já ouvi em algum lugar. Enfim, o Fred participa muito aqui. Ele manda o seguinte para a gente: homem sobrevive à queda de avião e 6 dias depois ganha na loteria. Aí tem um cara que responde embaixo: eu tomei um chifre no domingo e na segunda fui demitido. Enfim, aí começam as brincadeiras aqui. Cadê? Aqui, Emerson, procura o agiota com Alzheimer. Aí o cara responde assim: não recomendo. Eu achei peguei o dinheiro, demorei para pagar e apanhei. Paguei o cara, ele esqueceu que tinha recebido e apanhei de novo. Enfim, gente. E tem, logicamente, sempre tem os comentários aqui. Tem uma legal também que a Rita mandou pra gente. Qual é a sua citação psicopática? A dela abre aspas, pisa, mas quando eu leio, corre. Alguém tem alguma citação psicopática aqui que queira fazer? Eu não sei.
Agora, dizer assim, no susto eu não sei. Eu devo ter, sim, mas eu não lembro agora de bate-pronto. E, gente, para fechar o momento audiência, o Carlos Henrique. Ele bota o seguinte: eu acredito muito que o brasileiro é um ser que tem uma quedinha pela corrupção. Aí eu não sei se ele está falando com relação aos resultados, né, das eleições aí, as eleições regionais, mas enfim, eu acho que ele não ficou muito contente. E, bom, eu falei para fechar, mas agora é para fechar de verdade. A Ana manda para a gente o seguinte: que você sinta mais do que entenda, porque as melhores coisas da vida não têm explicação. Muito legal essa. Bom, é isso aí. Fechando o momento audiência fofo, né, algumas manchetes não tão fofas aí, preocupantes. Eu vou aproveitar, já que as manchetes não estão das melhores. Ô, Vinícius, como é que você acha que será o ano de 2021? Que eu escuto muita gente falando que o ano provavelmente vai ser mais difícil do que 2020. Olha, eu sempre costumo, e essa é a minha característica, de pensar de forma positiva, sabe? Sim. Eu espero que realmente a gente encontre uma vacina, que a gente encontre a cura para tudo isso. Tudo que a gente está vivendo é muito triste, pessoas próximas, né, que foram infectadas, pessoas próximas que perderam suas vidas. Então, olhando por esse lado, o que eu espero do ano de 2021 é que ele seja muito melhor, assim, para a sociedade como um todo, né? Agora, olhando para o lado de negócios, para o lado de empreendedorismo, eu acredito que vai ser um ano muito próspero. Esse final de ano já está dando indícios. Eu nunca fechei tanto contrato assim em novembro e agora no começo de dezembro. As marcas que seguraram um pouco o investimento lá atrás, agora elas estão precisando correr atrás, elas estão precisando se comunicar, elas entenderam essa importância. Então, eu sempre vou ser uma pessoa, a minha característica de esperar o ano seguinte sempre melhor que o anterior. Ainda mais do jeito que foi 2020, eu acho muito difícil não ser um ano melhor 2021. Esperemos que sim, né? Porque eu fiz essa pergunta, também sou um cara extremamente otimista, mas aqui há indícios, fortes indícios, que será um ano muito difícil, entendeu? Enfim, há vários indícios disso aí, então é sempre bom a gente olhar, né, sobre várias perspectivas, mas eu estou contigo, eu torço bastante para que os indícios não passem apenas de indícios e que a gente consiga, de fato, ter um ano mais com menos sustos, né? Mais calmo, enfim. André, você ia fazer uma pergunta e a gente parou, te interrompi. Como diria esse pessoal, você roubou meu espaço de fala, meu lugar de fala. Não, jamais. Eu só tenho um momento que tem que fazer aqui na metade da edição. Por favor, fica à vontade. Aqui. Olha, instalou-se uma pequena crise aqui, só você para ajudar a contribuir. Ainda bem que vocês não estão no mesmo espaço físico. E falando em gestão de crise, qual foi, sem citar nomes? Pode citar. Não tem problema, não. Não, porque ele já relatou que ele não cita nomes. Mas o mais importante não são nem os nomes. O importante dessa pergunta é a solução que você encontrou. Qual foi o pepino mais pesado que você teve que descascar e qual a solução mais inusitada que você encontrou? Que às vezes, assim, a solução, você tem um manual que segue isso. E teve um que foi uma coisa tão absurda que foi feita que você se espantou pela facilidade diante de algo tão grandioso. Sim, foi uma crise, obviamente não vou citar nome de cliente, mas nós assumimos a conta no dia 1 e a crise estourou no dia 2, a gente não tinha nem feito a imersão ainda no cliente. A culpa era sua, então, pô. Eu que fui o pé frio, mas por sorte essa marca, no dia 1 ela já tinha uma agência, então foi uma crise em que realmente, inclusive juridicamente, ficou provado que o cliente não tinha nada, e nós usamos muito a estratégia de mostrar todo o histórico que ele tinha, todo o ponto positivo, a contribuição que ele tinha para o mercado e para as investigações, para que realmente essa crise ficasse só no foco principal. Toda crise, ela se desmembra, né, pessoal? Então, se a gente começar uma crise, de repente,
aqui dentro da minha empresa, pode cair para fornecedores, pode cair para clientes, pode cair até para é o que a gente brinca hoje. O Instagram é um perigo, que se você encontra um jogador de futebol hoje, você tira uma foto com ele e amanhã faz alguma coisa, vão falar que você estava envolvido com ele, simplesmente você só tirou uma foto. Então, a gente começou a mostrar um calendário positivo do que essa empresa fazia. Aliás, o rei de apagar foto no Face, no Instagram, é o Luciano Huck, né? O Luciano Huck. Rapaz, como esse cara apaga foto de amigo que se mete em confusão, né? É impressionante isso. A gente brinca até muito aqui. Toda hora a gente fala, pô, esse aí daqui a pouco ele vai cancelar lá no Instagram dele, vai apagar. O problema é ele apagar ou são os amigos que ele tem? Então, os amigos que fazem uma besteira, ele vai lá e detona, entendeu? Mas isso é conhecido por todo mundo, eu não estou falando de uma novidade aqui, já virou até meme na internet, pra caramba. Sim. E a gente, complementando, a gente tem que lembrar também que um dos princípios da crise, né, é responder para quem nos pergunta. Então, não adianta você pegar uma crise, querer fazer uma nota e mandar a nota para um veículo que nem está sabendo que você está em crise, né? Se o veículo nem está sabendo que está em crise, você está alarmando ele que você está numa crise. Então, isso que eu bato muito na tecla, eu sou professor universitário também, e eu levo para os meus alunos que eu vi muita agência, quando acontece alguma coisa, vamos fazer um post no Instagram explicando que nós não somos culpados. Então, imagina, sou muito consumidor de uma marca, eu não sei o que está acontecendo, eu abro o Instagram dessa marca, a primeira coisa que eu vejo, viemos pedir desculpa por meio dessa, eu vou falar, opa, o que está acontecendo? Aí eu vou querer investigar o que está acontecendo com ela. Então, assim, existem num gerenciamento de crise as regras, né, as linhas que a gente segue, mas também existe muito do capital intelectual de quem está liderando essa crise. A gente tem aqui no time que é a nossa diretora de operações, que ela trabalhou em empresa pública, e ela brinca que o que a gente fica preocupado numa crise, ela abre um champanhe enquanto ela faz o gerenciamento, porque ela viveu uma sequência na vida dela de crises que hoje ela já sabe como lidar, já sabe como a imprensa pensa, já sabe como as marcas elas precisam performar. Então tudo é histórico. Obviamente que se a gente pegar uma pessoa que está começando agora no mercado e cair uma crise na mão dela, então o que mais a gente vê? Agências que têm um time empresas que têm um time interno, que não precisam de agência, quando estoura uma crise, pede proposta de urgência. Olha, preciso de uma proposta para você começar amanhã, porque dependendo do time que ela criou, e eu não estou falando isso por conta de capital intelectual, gente, tem coisas que exigem bagagem. É o que eu brinco, você não pode dirigir um carro antes dos 18 anos. Tem muitas pessoas que o pai até dá o carro, mas você não pode. Então, você ainda não vivenciou aquilo. Então, tem coisas que você precisa de uma senioridade, de uma bagagem muito maior. Mas não tem nenhum caso que teve alguma solução inusitada? O manual diz para fazer isso. Mas aí você teve um insight que é completamente inusitado e trouxe uma solução mais efetiva. Cara, acho que assim, não chega a ser inusitado, mas o mais assertivo foi trazer para o nosso lado o escritório jurídico e a gente trabalhar em parceria. Então, eu acho que no momento de crise, a gente tem ações inusitadas com marcas em formas positivas, mas numa questão de crise em que a marca já está sofrendo, já está com dano, você tentar uma ousadia em cima disso pode ser até prejudicial para a própria marca, sabe? Então, a gente sempre, nesse caso, a gente prefere seguir um protocolo um pouco mais conforme manda a cartilha, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Fala, Davi, vai lá. Não, quer mandar aí? Não, eu ia pegar forte de novo, mas eu vou deixar ele respirar um pouquinho mais. Deixa o Davi, que o Davi pega mais leve, pessoal. Vai, Davi. Se você que tiver que empurrar alguém pro abismo, quem você... Não vou fazer isso não. Eu me jogo. Eu falei que eu fiz o treinamento comigo mesmo, gente. O Vinícius é saboneteira do caramba. Ele dá uma sabonetada na gente forte, hein? Vai, Davi. Você está falando, Vinícius, eu estou pensando o seguinte, o processo de escolha de alguém que vai falar pela marca, né? Acho que antigamente se chamava de garoto propaganda, mas hoje, como as coisas estão muito engajadas, né? Acho que seria um porta-voz, um evangelista da marca, né?
a gente via, assim, antigamente muitos atores, né? Muitos atores, aí agora passou muito para a galera do influenciadores digital, mas tem uma coisa que eu particularmente gosto muito, e acho que você encontra muito isso, que é quando o próprio dono, ele é a cara da marca, né? E empresa pequena, isso é mais fácil, em empresa grande é mais difícil, mas você tem, por exemplo, o exemplo lá do Flávio Augusto, né, do WhatsApp. Pô, ele pode contratar quem ele quiser, mas ele vai continuar sendo aquele rosto, aquele negócio. E eu acho isso muito saudável. E ao mesmo tempo, agora só para te colocar aí uma casca de banana aí, cara, eu não entendo, por exemplo, quem contrata o Luciano Huck, assim, cara, porque o Luciano Huck, eu não vejo ninguém que fala assim, não, cara, hoje sábado, eu tenho que chegar em casa às 3 da tarde, porque eu não posso perder 10 minutos do programa dele. Eu tenho que ver aquilo com atenção, assim. Eu não vejo ninguém vendo com eu vou atenção. te devolver a casca de banana. Eu vou te devolver a casca de banana. Fala lá. Eu acho o seguinte, eu acho que nós temos muitos pré-conceitos e coisas formadas por conta da bolha em que a gente vive. Então, o Luciano Huck, ao mesmo jeito que você não vê ninguém falando que senta para ver o programa do Luciano Huck, é um dos programas de maiores audiências da TV brasileira. Quantas pessoas da nossa bolha a gente vê falando, nossa, você assiste Big Brother, mas por que Guaraná Antártica, Fiat, por que cada vez marcas patrocinam esse público? Então, a gente, em comunicação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a carapuça da bolha, né? A gente não pode tomar decisão por conta daquilo que a gente gosta ou deixa de gostar. A gente tem que tomar decisão por conta do público-alvo da marca. Então, a gente pegando esse caso específico do Luciano Huck, o programa dele é um dos programas de maiores audiência da TV brasileira. É um programa que está constantemente, há mais, sei lá, 14, 15 anos no ar. Então, para um determinado tipo de público, ele entrega. É a mesma coisa se a gente for ver o Faustão. Pô, quem não assiste Faustão? A gente pode estar falhando aqui dentro de uma bolha de 4 homens brancos, classe média, formados com graduação, mas o Brasil não é isso. Nós não somos a totalidade do Brasil. Então, a gente, como comunicador, a gente tem que o máximo ser isento para a gente conseguir performar uma marca para o cliente. Então, quando eu disse que eu ia te devolver a casca de banana, não foi nem em formato de pergunta, foi muito mais a visão que nós comunicadores temos que ter para cada vez mais pensar nas marcas, tá? Mas aí, já que você me devolveu essa casca de banana, é o seguinte, assim... Ninguém quer ficar com a casca, hein, gente? Não, ninguém quer. Mas é que é o seguinte, por exemplo, Big Brother, eu não assisto Big Brother, mas eu entendo alguém contratar algum expoente ali do Big Brother para ser a cara da sua marca, porque as pessoas realmente elas torcem pelo Big Brother. Eu vejo nas redes sociais, a galera realmente está votando, o cara tá ali, tá prestando atenção, porque é prova do líder e não sei o quê, ele quer que ganhe, ele conversa aquilo na rodinha de amigos dele. Mas assim, sei lá, Faustão e Big Brother, eu acho que é um programa de muita audiência, como tipo, tá ligado? Música de elevador, ninguém tá prestando muita atenção naquilo, mas aquilo tá ligado. E aí tá dando audiência, mas não tá dando engajamento. Ou às vezes tá dando engajamento e realmente não é minha bolha, assim. Esses programas realmente dão engajamento, as pessoas discutem, as pessoas dão uma relevância nisso? Cara, esses são um dos programas, se a gente olhar a tabela de mídia para se investir, são um dos programas mais caros para se investir. Se não dessem retorno para as marcas, você acredita que as marcas colocariam tanto dinheiro assim em programas como esse? Então, outra coisa que eu trago para gente, por exemplo, no programa do Faustão, que tem música, que tem entretenimento, vamos pegar minha avó. Minha avó é consumidora de produto, minha avó não está nas redes sociais. Então, minha avó não vai ver um YouTube para se entreter, minha avó não vai ouvir um Spotify, minha avó não vai estar no Facebook. O que ela tem, que está enraizado na cultura dela, é o programa, sei lá, do Celso Portiolli no sábado. Então, vamos analisar uma empresa de microcrédito. Esse cara de microcrédito, ele vai pegar um cara que está no programa do Luciano Huck. Peraí, desculpa, eu voltei minha câmera aqui? Voltou. Ah, tá, que eu fui cancelado pela internet brasileira agora, porque eu falei mal do... Eu não falei mal de ninguém, mas eu já voltei. Não, com certeza. Então, assim, por exemplo, uma empresa de microcrédito. Você acha que uma empresa de microcrédito não faz sentido ela anunciar depois que o Luciano Huck reforma uma casa e aquela pessoa vê o sonho que ela pode ter R$3.000 de empréstimo para trocar o banheiro da casa dela? Para gente, isso parece ser muito distante, mas para essa pessoa faz total sentido.
Então, eu acho que sempre quando a gente for desenhar uma estratégia e ver a viabilidade, é entender público e entender perfil. Vou te dar um exemplo do Banco Neon, que isso eu posso falar. O nosso público lá era a geração Millennium, era o jovem dos 18 aos 24 anos. Cara, se eu saía na Forbes, no Valor Econômico, se eu saía numa Reuters, muito legal, métrica de vaidade. Mas quando eu saía num canal Tech, num Tech Mundo, num Tech Tudo, subia, bombava o número de downloads do meu aplicativo. Por quê? Meu público não era um público premium, não era um público C-level, não era um público... Hoje as coisas podem ter mudado lá, não estou mais lá, não posso falar pela empresa. Mas na minha época o foco era o jovem, onde esses jovens estavam, entendeu? Então a gente tem que sempre pensar para quem aquela empresa vende e onde esses caras estão. Concordo contigo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você vê? A gente tem falado com muitos CEOs de agência de publicidade, né? Então a gente tem trocado muita informação ao longo aí desses 8 ou 9 meses, sei lá, de M, e é meio que quase que uma unanimidade o termo que eu vou te falar agora, o politicamente correto. Como é que você trabalha com politicamente correto? Eu, particularmente... pessoalmente eu acho um saco, profissionalmente eu entendo que a gente de fato tem coisas muito sensíveis, outras o pessoal sensibilizou ou colocou demais a coisa, e, enfim, como é que você vê o politicamente correto? Legal, primeiro deixar clara a diferença entre os CEOs de agência de publicidade com os de agência de RP, são Sim. objetivos bem diferentes, eles visam o engajamento e a venda, e a gente visa muito mais a boa reputação. Eu, olhando para a reputação, cara, eu sempre vou indicar que as minhas marcas sejam politicamente, tá? Tem como você ser bem-humorado sem você atacar causas, sem você atacar classes, sem você atacar, entre outras qualificações. Vocês viram que o Nubank fez do Pix com o Sérgio Malandro? O Nubank fez a porta, o Nubank contratou o Sérgio Malandro, fez as portas dos desesperados, para falar o lance do Pix. Cara, foi uma alfinetada nos grandes bancos? Foi. Eu não precisei atacar classe social, não precisei atacar raça, não precisei atacar idade, eu ataquei uma outra instituição. Então, eu acho muito válido quando é uma... cara, no próprio Neon, a nossa comunicação era para atacar os grandes bancos. Por que vocês cobram taxa? Por que vocês cobram tarifa? Por que vocês são tão burocráticos? Eu lembro que você falou no começo, mas eu ainda prefiro um banco tradicional. Mas quando tem greve dos bancos tradicionais, você também não vai numa agência. Então, tudo tem os dois lados. Eu sou... Não, mas eu também não vou na agência. Sim. Eu sou super a favor dessas brincadeiras quando elas estão entre instituições visando o melhor para o cliente. Mas quando elas atacam simplesmente por atacar, eu acho uma briga de faca assim no escuro. Eu não consigo ver muito o que ela traz de benefício para a própria marca, sabe? Não, porque tem determinadas coisas que eu acho que talvez se exagerou. Eu concordo que atacar, até como também professor universitário, eu não sou incentivar de ataque de qualquer tipo de etnia, de crença, do que for. Mas eu acho que se exagerou, porque há um tempo atrás você tinha, por exemplo, que a gente conversou aqui recentemente, o humor, por exemplo, o humor brasileiro. O Jô falava, a gente falou isso aqui também, que para fazer humor, muitas vezes você acaba... o humor não tem, digamos assim... não sei, a palavra me fugiu agora, mas você vai fazer uma piada de português, por exemplo, Davi está em Portugal. Pô... Eu sou descendente de português, então tem gente que pode se sentir ofendida, mas o humor, ele te dá. Logicamente que o humor não tem bom gosto, digamos. Eu acho que era uma coisa assim que ele falava. Você que interpreta de uma forma. Eu, por exemplo, sou judeu. Você vai fazer piada de judeu. Tudo bem. Entendeu? A piada pode... Eu posso receber ela de uma forma e eu posso receber ela de outra forma. Há um tempo atrás, a gente não estava tão sensível. Você fazia piada... Eu mesmo, o Mel Brooks é judeu e, o Mel Brooks era o rei né? Foi um expoente do humor mundial, zoando a própria situação de ser judeu, zoando, fazendo paródias e tudo mais. E aí eu cito vários outros, posso citar vários outros. Eu acho que a gente ficou muito
sensível, e até demais. É essa sensibilidade que eu acho que ficou um pouco exacerbada. Eu não sou a favor de atacar ninguém, nem atacar minorias, nem nada disso, não. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Vai ser cancelado também, vai acabar com o Kleber aí daqui a pouco. Eu só acho que a sensibilidade é que ficou um pouco exacerbada, né? Só isso, a minha opinião. Não sei. Não, com certeza, eu entendo, e isso é importante da diversidade, de fato, é você entender todas as opiniões, né? Mas, por outro lado, eu também acredito que é muito importante toda essa mudança que a gente tem para dar voz e protagonismo para todo mundo, e as redes sociais é isso, é voz e protagonismo. Então, sempre que a gente pede por um mundo igual, eu acredito que o direito de fala ele deve ser para todo mundo. Por exemplo, na própria Evino, o nome da marca eu posso falar, não vou falar quem foi o influenciador. A gente pegou um influenciador e fez uma campanha com ele, uma campanha muito forte. Pro público dele, dentro da rede social dele, a campanha foi um arraso. A gente vendeu muita garrafa de vinho. Quando a gente pegou esse influenciador e tentou trazer para nossa rede, foi o maior tiro no pé de estratégia. Por quê? Porque ele fala bem com o público dele. Saiu do nicho, ferrou. Saiu do nicho dele, cara, ele não é uma pessoa bem vista. Então, isso é importante também, trazendo um pouquinho mais aqui para o lance da comunicação e da marca, é muito importante também que a gente tenha esse feeling, né? Que às vezes tal pessoa conversa com o público. Quando você quer usar essa mesma pessoa para conversar com outro público, não vai performar tão bem, né? Não são pessoas... E outra, gente, não dá para a gente falar de pessoas unânimes, que ninguém é unânime, né? Então, todo mundo vai ter os haters, mais que você ande todo politicamente correto, que foi aqui o início dessa discussão, você vai ter o contraponto. Então, eu sempre tento pesar muito pelo meu olhar, assim, de comunicador, e ser o mais neutro e isento possível. Eu sempre brinco que, na mesma frase, todas as pessoas estão certas e erradas ao mesmo tempo. Tudo depende do ponto de vista. Hoje mesmo, aqui dentro da empresa, a gente está passando por um rebranding, todo mundo gostou do rebranding, uma diretora nossa falou, eu não gostei. E aí, simplesmente, ela não gostou, eu falei, beleza, ela falou, posso te explicar o porquê? A partir do momento que ela explicou, ela conseguiu mudar a opinião de 6 pessoas. Por quê? Por conta do diálogo. A gente falou, olha, realmente não tem sentido. Ela falou, digita comunicação no Google, vê qual é a imagem que mais aparece. Olha, tá meio óbvio esse logo, não tá? Então, assim, a partir do momento que as pessoas elas têm retórica, têm dados e têm embasamento, todo mundo tá certo e errado ao mesmo tempo. A gente ia tomar... foi um 5-1 na reunião, ela conseguiu transformar num 6-0. Isso eu acho fantástico. Eu acho fantástico, porque é exatamente... Muitas vezes é na divergência que de fato nasce grandes ideias, nasce a sabedoria, né? Eu acho isso muito legal. Eu sou super a favor, inclusive, não sou contra, não. Eu só acho que é o que eu, né? Só para encerrar mesmo, a sensibilidade, né? A sensibilidade ficou muito aflorada. Até entendo que a gente está numa pandemia, entendo o processo de digitalização foi rápido demais, o comportamento mudou de uma hora para outra de uma forma muito rápida. Eu li uma notícia recentemente que parece que o Ministério Público, não sei se de São Paulo ou do Rio, abriu processo contra um humorista aí de São Paulo. Eu esqueci o nome dele, desculpa, mas é até bem conhecido, trabalha com o Gentil, Fernando Gentil, aquele rapaz do Danilo Gentili, e abriu um processo. O Léo Dias. Léo Lins. Abriu um processo porque, segundo consta, parece que as piadas estavam bem pesadas, era um humor bem ácido. Eu não sei te explicar direito. Eu só sei que eu ouvi por alto. E, enfim, eu acho muito perigoso também cessear o direito de expressão das pessoas, né? Você pode não concordar, não dá audiência para a pessoa. Um abraço. Né? Esse é um papo que duraria uns 5 programas e umas 5 horas. Com certeza. Esse é um papo muito legal. E é bom que a gente deixa aí como spoiler, porque é lógico que a gente vai te convidar novamente para a gente trocar uma ideia, e aí a gente fica com um spoiler, né? Eu queria dizer, inclusive, para minha bancada e para você, que o nosso tempo está se esvaindo, estamos agora cravados com 59 minutos, o programa dura 60, então, assim, vamos estourar um pouquinho nessa reta final, mas eu peço para que vocês, por favor, não palestrem agora nas considerações finais. Quem quiser dar uma dica de livro,
dê a sua dica de livro, fica à vontade, se também não quiser, não tem problema. A gente sempre tem essa pegada aqui no final, Vinícius, de dar ou não a dica de livro. Não precisa nem mostrar, não. O editor se vira e coloca a capa do livro aqui e tudo. E já queria começar agradecendo a sua presença e deixar o convite para você voltar. E pode ser até esse que a gente conversou agora aí, que dá muito assunto, realmente. É um tema bem interessante. E abrir aí para a minha bancada, por favor. Vamos deixar o convidado encerrar o M de hoje, por favor. André, quer começar? Bora lá. Finalizando aqui que o nosso convidado, ele diz que ele estudou o manual dele. Não, ele é o manual dele. Ele passou o nosso programa todo exercitando e colocando na prática o que é um gerenciamento, uma gestão, porque não é um gerenciamento, uma gestão de possibilidade de crise, mesmo com as perguntas que a gente acabou fazendo um pouco, poderiam ser mais fortes, até porque quanto mais forte a pergunta, mais se instiga e melhores são as respostas e melhores são as soluções. E sugestão de livro, eu vou falar muito até para fazer o meu jabazinho para princípio de conversa, que hoje a live, o programa, quando estiver no ar, já rolou a live, que vai ser sobre o TDAH. A sugestão Mentes Inquietas. Falando em manual de gestão de crises, o Mentes Inquietas é um verdadeiro manual para se entender o que é o TDAH, como funciona. E para quem é pai e mãe que tem filhos com TDAH ou pessoas que são TDAH e que vivenciam o que é um drama. Eu sou TDAH, então, quando eu fazia terapia, a terapeuta falou assim, você é um sobrevivente, de várias pessoas falam que quem é TDAH encontra soluções no meio de um mundo nosso de tantos estímulos, né? Se encontrar um foco é preocupante. Eu conheço muitos pais que são preocupados com o tema. Então, Mentes Inquietas na cabeça. Boa! Com você, Davi, diretamente aí de Portugal. Diga lá suas considerações finais e encerrando o M de hoje, por favor. Cara, assim, eu vou substituir as considerações finais aqui para uma última pergunta para o Vinícius. Cara, não, porque... Ele quer me pegar, ele não está satisfeito. Vai lá. É porque é muito assunto, cara. Tem muita coisa rapidinho, Rapidinho que a gente convida. Pergunta para resposta sim ou não. Rapidinho, vamos embora. A gente já está com o tempo estourado, Davi, por favor. Não, então, porque é o seguinte, cara, porque a nossa audiência, cara, a galera que está inscrita aqui no canal, tem muito estudante, tem muita galera que está pensando em abrir um negócio, ou que tem um negócio, e realmente essa questão de relações públicas já é uma realidade para essa pessoa. Assim... O que você pode dar de conselho para a pessoa que fala assim, cara, eu estou num momento da minha empresa, ou seja um profissional liberal, seja alguém com uma startup, que eu preciso me relacionar com o público de maneira mais profissional. Qual é a segunda melhor dica que você pode dar para ele? Porque a primeira vai ser te contratar. Contratar uma agência, com certeza. Mas qual é a segunda melhor dica do faça você mesmo, assim, que o cara ele pode... Cara, começar a aplicar para agora, assim. Cara, eu acho que, como você bem acertou, a primeira dica é sempre contrate uma agência. E acho que a segunda maior dica é sempre arrume a casa, né? Então, acho que eu vejo pessoas e empreendedores com muita sede ao pote, querendo divulgar, inclusive, o produto, quando o produto não está pronto ainda. E precisa entender que a partir do momento que você divulga algo que não está pronto, você gera uma expectativa de mercado. O mercado vem para te contratar, você não tem para oferecer, você já queimou uma chance com esse seu cliente. Então, acho que a principal dica primeiro, termine toda a lição de casa para depois você pensar nos próximos passos. Boa. Beleza, Davi. Ó, sua consideração agora foi, né? Podemos Claro. encerrar. Bom, eu queria avisar aí para quem nos acompanha, nossa audiência, que nos acompanha até agora, por favor, né, não esqueça de deixar o like, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem está assistindo o programa pela primeira vez hoje, propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E é lógico agora deixar o nosso convidado, Vinícius Cordoni, fechar o M de hoje, agradecer mais uma vez. Eu vou deixar como dica de livro, uma leitura muito legal para essas épocas, né? Uma leitura bacana para quem curte um livro assim meio policial, um livro que prende bastante, chama-se A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Um livro muito interessante, com mais de 6 milhões de exemplares,
É legal, você começa a ler, não dá nada pelo livro, daqui a pouco você não desgruda. É um livro chiclete, muito bacana, muito legal mesmo. E agora é contigo para fechar o M de hoje, Vinícius. Obrigado, gente. Gostaria de agradecer aí o bate-papo. Foi bem legal e divertido conversar aí com vocês. E eu vou deixar a dica de um livro que, para todo mundo que é apaixonado pela área de relações públicas, é a Bíblia, que se chama Obrigado por Fumar. Quem não gosta muito aí de livro, pode ver o filme também, que é um baita de um filme. Excelente. Ele é do Christopher Buckley. Não vou contar, obviamente, aqui spoiler, mas é um rapaz que vive na indústria do tabagismo e ele é obrigado a defender a indústria do tabagismo. Então, é um filme que, assim, todo Relações Públicas, um filme e um livro, tem as duas versões, ele deveria conhecer, porque mexe muito com a estratégia. Então, mais uma vez, agradecer vocês, espero que eu possa ter contribuído. Obrigado e até logo. Valeu. Mais um programaço. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Davi. Obrigado, André. A gente se vê de segunda a sexta-feira aqui no YouTube. Valeu, abraço, galera. Muito bom programar.